Olá, querido amante de bolos e livros, eu sou Ed Van Feu e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 29, Inesperado. Era um pisar tão forte que fez o chão abaixo dos seus pés tremer. E então as árvores à frente deles, com troncos nos quais se poderia morar dentro, foram arrancadas com violência para dar passagem à criatura mais tenebrosa que eles já tinham visto. Esse cheiro, o que é isso? Perguntou Joabe, sentindo as pernas balançarem. É um dragão? É um zumbi? Perguntou Hit, que nunca tinha visto um e estava tão perplexo quanto confuso. É um dragão zumbi? A criatura rugiu e eles puderam ver os tendões em seu pescoço, expostos como a carne podre de seu peito. A ossada com restos de carne colada nela exalava um cheiro nauseante e sua cabeça era um imenso crânio de órbitas vazias e dentes afiados com alguma carne colada nele. É um dragão morto-vivo, gritou Dirk. O dragão era imenso e atacou com agilidade. Eles se juntaram para atacar a coisa. Cortes de Hit e Peter, que já recuperaram sua espada, não pareciam fazer estrago a algo tão grande e tão morto. Porém, a espada de Vanna brilhou e cortou o animal na pata dianteira profundamente. A criatura gritou, um som horrível de dor e angústia. Romano aproveitou para atacá-lo e sua espada assobiou, cortando e esmagando alguns ossos de sua enorme cabeça. Num balançar de cauda, a criatura derrubou alguns deles longe e tentou morder Romano, que se defendeu com a espada que tilintava contra os dentes do tamanho de garrafas de vinho. Explosões atingiram o animal, que mais uma vez gritou e se balançou. Com um alvo tão grande, Gruff não pensou duas vezes antes de jogar as outras 3 flechas na criatura. Com a boa mira da elfa, eles acertaram em cheio sua cabeça. O dragão morto ergueu a cabeça e rugiu para o alto, estremecendo tudo à sua volta. E então caiu pesadamente no chão, quase atingindo Peter Paul e Joabe. Tottenrock saiu de seu feitiço de invisibilidade e Isabelle tomou um susto ao ver finalmente quem a estava apoiando e segurando. A moça não tinha armas e, por mais que quisesse participar da ação, assim que o pai a desamarrou, não a deixaram fazer isso. Totten ficou com ela, próxima ao patriarca, que preparara um feitiço caso aquele dragão não caísse de uma vez. Vendo que não seria necessário, Adamé respirou fundo e todos começaram a se aproximar da grande carcaça mal cheirosa. Disse Hit, já recuperado da lentidão que o acometera quando a espada de Algol tocou sua carne. Acho que esse cara não sabe perder. Acho que ele não contava com o nosso reforço, falou Romano, vendo que Joabe, Peter e Hit tinham sido fundamentais naquele plano. O patriarca não estava ouvindo, olhava em volta, a sensação de pânico crescendo dentro dele. Onde está o garoto? Perguntou. Eles ainda procuraram. Talvez ele tivesse sido atingido pela cauda do dragão e estivesse desacordado a apenas poucos metros deles. Mas não demorou muito para compreenderem que o dragão tinha sido apenas uma distração, enquanto Algol pegava o que ele fora buscar. Acharam a espada de Dirk abandonada perto de uma árvore e sinais de luta na terra. O que vamos fazer? Perguntou Gruff, a voz trêmula, acreditando que já tinham usado todas as suas armas e, mesmo assim, haviam falhado. Adamé apertou as mãos, ainda de costas para eles. Então se virou, os olhos duros e firmes como sempre foram. Vamos voltar para a igreja. E então saiu na direção do lugar onde tinham deixado seus cavalos. O quê? Romano saiu atrás dele e o puxou pelo manto azul índigo. Vai deixá-lo para trás? O patriarca olhou duramente e então simplesmente repetiu. Vamos voltar para a igreja. Agora. Eles se entreolharam e então seguiram o homem que já caminhava determinado adiante. Chegaram à igreja e o patriarca não lhes dissera nada durante o percurso. Ao passarem pelo pátio, Adamé chamou Antares e entregou-lhe Isabelle.
Cuide dela, disse. A moça reclamou, dizendo que queria ajudar e que podia lutar como todo mundo. De fato, poderia. Seu pai sabia o quanto ela era boa com um cajado ou com uma espada. Mas Isabelle estava ferida e visivelmente exausta, e ele não a queria tomando decisões estúpidas em plena batalha. Entraram no grande templo e ele pediu que os noviços e fiéis que estavam ali deixassem o local. Deu ordens para um sacerdote mais velho que evacuasse toda a área da igreja. As pessoas começaram a sair, e quando Vana insistiu em lhe perguntar o que estava fazendo, ele simplesmente colocou um dedo sobre os lábios no sinal para que ela se calasse. Então, dentro do templo, ele fechou as portas com uma madeira transversal, como se quisesse ter certeza de que ninguém entraria. Quem o senhor não quer que entre aqui? Perguntou Joabe. O homem olhou para ela, sério. Isso não é para ninguém entrar, respondeu ele. É para ninguém sair. Então ele caminhou até o banco da frente e simplesmente se sentou. O que vamos fazer? Esperar, respondeu ele. Quando a cauda do dragão acertou seu peito em cheio, Dirk se viu voar pela floresta e bater num tronco de costas. Caiu no chão atordoado, mas apertou a espada na mão e já se preparava para levantar e voltar à batalha quando Algol simplesmente surgiu na frente dele e lhe acertou um murro em cheio. O garoto, ainda mal refeito da primeira pancada, levou a segunda e caiu contra o mesmo tronco. No chão, recebeu um forte chute no estômago que o fez se contorcer. Algol se abaixou e o puxou pelos cabelos, falando bem em seu rosto para ter certeza de que ele ia ouvir. Você tem amigos demais. E com mais um murro, Dirk mergulhou na escuridão e não viu mais nada. Na igreja, eles ouviram o que Adamei lhes contara. Ele ensinara um feitiço especial para Dirk, em caso de dar tudo errado. Esse era um feitiço ensinado apenas aos sacerdotes e não a noviços, mas Adamei contou com a generosidade dos deuses. Nesse feitiço, tudo que Dirk precisava fazer era dizer a palavra do retorno, e ele estaria imediatamente de volta ao templo. Ele e tudo que estivesse a pelo menos 3 metros dele. Por isso, Adamei acreditava que sua última batalha aconteceria ali, na igreja. Por que ele ainda não falou a palavra? Perguntou Vana, que já começara a andar nervosamente de um lado para o outro. Talvez ele esteja esperando o momento certo, respondeu Totin. Ou talvez ele não possa falar agora, pensou Alto Gruf. Houve um instante silencioso em que cada um pensou sobre isso. Foi Romano quem fez a pergunta que todos traziam no peito. E se ele não puder falar? E se Algol o amordaçou ou o desacordou? Adamei olhou para eles, nenhuma expressão no rosto. Ele terá que falar para aceitar receber Balzul. Não se preocupem, em algum momento dessa noite, essa igreja será o palco do fim da batalha que começou na floresta. Dirk sentiu a própria respiração balançando-o levemente. Abriu os olhos e manchas negras e vermelhas dançaram diante dele. A cabeça latejou e ele fechou os olhos, tentando abri-los novamente com mais foco. Viu os fios do próprio cabelo caídos diante de seu rosto e uma grande fogueira queimando alguns metros à frente. Foi quando se lembrou do que acontecera. Terminou de acordar e tentou se mexer. Estava preso pelas mãos e a duas colunas enterradas no chão. Firmou os pés no chão e tentou se soltar, mas estava tão fortemente preso que já não sentia as pontas dos dedos. Que bom que acordou! A voz o fez tomar um susto e ele tentou se afastar enquanto Algol se aproximava, vindo sabe-se lá de onde. O céu estava negro e, apesar das estrelas brilharem ao longe, no horizonte, acima deles uma enorme nuvem negra e pesada parecia dançar morbidamente em espiral. Bem, acho que podemos continuar o que começamos, disse Algol. Você já deve saber o que eu quero. Quero que aceite Balzul. Quando ele vier, quero que o deixe entrar em você. Eu sei o quanto isso soa desagradável e ainda tem o fato de você deixar de existir para sempre, assim que ele entrar. Mas compreenda que é para um bem maior. Pense no todo, filho. Pense no todo. Está bem, disse o rapaz, os olhos brilhando e o rosto ainda ferido da surra levada. Eu não vou mais resistir. Estou cansado. Mas antes,
posso lhe dizer uma coisa? Ele disse isso num sussurro, quase inaudível. Algol, curioso, se aproximou mais dele para ouvir. Então Dirk o olhou com os olhos duros. Não me chame de filho. E então ele disse a palavra que Adamê lhe ensinara. Na igreja, estavam juntos em volta do patriarca quando as imagens dos deuses começaram a tremer e uma ventania se formou do nada no aposento fechado. O patriarca se levantou, já segurando o cabo da espada. Está começando. Eles se prepararam para receber, fosse lá o que fosse chegar ali. Mas algo diferente aconteceu. As paredes da igreja de repente deixaram de ser reais e assumiram uma coloração verde escura. E elas se moviam como relva ao vento. E então, acima deles, o céu surgiu como uma nuvem negra rodopiando em espiral. Isso era para ser assim mesmo? Perguntou Vanna. Adamê não respondeu. Nunca tinha visto nada igual. Uma fogueira surgiu no meio da igreja, bem diante dos olhos deles. E foi então que perceberam que não havia mais igreja. Uma voz rouca foi ouvida, recitando um encanto maldito, há muito esquecido, e o vento os cercou. Olharam em volta e viram que estavam numa colina. A uma boa distância deles, Dirk estava amarrado a 2 colunas e parecia bem agitado. Um rugido estremeceu o lugar e a terra tremeu. Só que ela não parou. Continuou a tremer de tal maneira que Joabe e Peter caíram e os outros tiveram que se apoiar em pedras. Bem no meio deles, uma rachadura se fez como um relâmpago e do meio da fenda, uma garra negra de unhas pontiagudas emergiu, grande o bastante para esmagar uma pessoa normal de uma só vez. Depois de uma garra, veio outra. E depois da outra, veio uma cabeça. Muito obrigada e até o próximo capítulo.